conteúdos da semana da TCC e o tema de hoje é o mais pedido, o mais esperado, formulação de caso, conceitualização cognitiva, conceituação cognitiva, como preferir. São vários termos para a mesma coisa, né? Então, isso é o que surge de mais dúvida durante as supervisões, inclusive uma dificuldade de, às vezes, até tempo, quando que eu vou conseguir no dia a dia fazer essa formulação de caso, sendo que é tão importante para o tratamento, às vezes uma dúvida de fato completar todos os itens da formulação, de ter essa compreensão geral da vida do paciente, como que eu posso fazer para já durante a sessão ali com o paciente ter o olhar já bem atento para o que o paciente falou ali que já entra na formulação de caso e como fazer isso de forma colaborativa também. Então, nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Esse vídeo ele é muito importante, então assistam até o final e aproveitem para me deixar aqui nos comentários se tem alguma dúvida sua que não foi abordada nesse ou nos outros vídeos, se tem alguma coisa que você gostaria que aparecesse por aqui também. Quem sabe sua dúvida virou um vídeo. No primeiro vídeo surgiu uma dúvida de uma psicóloga, virou live no Instagram, tá salva lá. Então, aproveitem que sua dúvida pode virar um conteúdo que vai ajudar várias outras psicólogas também. Deixem aqui nos comentários, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal também, tá bom? Então, vamos para o conteúdo de hoje. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Pessoal, os vídeos da semana da TCC, eles são mais curtos, porque a ideia é que vocês de fato assistam. Quantos cursos, quantos eventos a gente participa e às vezes a gente para no meio, a gente não finaliza. Então a ideia são ter vídeos curtos, práticos, bem explicativos, para vocês terem tempo de assistir e conseguir assimilar um conteúdo ali de valor para usar no dia a dia. No curso eu entro de forma mais profunda em todos esses temas, com mais detalhes, os materiais mais aprofundados também, mas eu tenho certeza que esse conteúdo gratuito já vai te ajudar bastante, tá bom? Vamos lá, então. Nosso tema de hoje, descomplicando a formulação de casos, não é um bicho de sete cabeças, tá, gente? Então, o que é de fato a formulação de caso? Imagina o seguinte, tá você e o seu paciente em uma sacada, em uma varanda, tendo uma visão panorâmica da vida do paciente. E aí, ao observar a vida do paciente nessa visão panorâmica, vocês vão juntos buscar conexões, hipóteses e estratégias para ressignificar, reestruturar e melhorar a qualidade de vida, levando em consideração também os pontos fortes do paciente. Aí vamos fazer uma pausa aqui. Por quê? Se na formulação de caso e durante esse levantamento das informações sobre o paciente, sobre os problemas, a gente focar só no que não foi legal, só no que há de problema, só no negativo, a gente vai desmotivar o nosso paciente e a gente não vai usar como fator, como um aliado, justamente as qualidades, os pontos fortes daquele paciente. Então, é tentar realmente observar quais são os pontos fortes do meu paciente ali. O que eu posso usar como apoio, como suporte para manter esse paciente engajado, para manter esse paciente com esperança. A gente tem que mostrar para o paciente que é possível ter uma mudança ali, que vai doer durante esse caminho, que terão momentos que terão descobertas talvez um pouco difíceis, mas que é importante a gente seguir juntos e aí você pensar quais pontos fortes dele você vai usar a favor durante o tratamento para que ele consiga ter maior adesão nas atividades. Isso é essencial para a gente conseguir levar o tratamento de uma forma mais leve. Então, por isso que não dá para a gente coloca uma estrutura da formulação de caso, mas não há uma receitinha de fato pronta de como fazer isso no dia a dia. A gente tem aí os protocolos de como fazer o tratamento da ansiedade, depressão, quais seriam as estruturas das sessões, quais instrumentos a gente pode utilizar, mas não adianta a gente seguir isso como se fosse uma receitinha de fato. Cada paciente tem alguns pontos fortes específicos que a gente vai usar a nosso favor. Então, isso vai fazer toda a diferença para que o tratamento dê de fato certo, para que a gente consiga uma melhor adesão do paciente. E realmente para motivá-lo, para ele ver que é possível essa mudança, que vale a pena todo o caminho. E a formulação de caso é o caminho mais eficiente e efetivo para a realização do tratamento. Por quê? Porque vai auxiliar na escolha das metas que serão trabalhadas e das intervenções terapêuticas a serem realizadas. Ou seja, a gente falou sobre plano de tratamento e planejamento de sessão. Sabe quando a gente chega num nível ali do acompanhamento que a gente
olha, assim, não sei o que eu tenho que fazer na próxima sessão, não sei se eu estou no caminho certo, não sei se eu estou fazendo TCC ou se eu estou só conversando ali, não sei, estou com uma dúvida. E aí a gente para, respira e fala, não, peraí, estou fazendo TCC sim, mas eu quero saber se eu de fato estou no caminho certo. Toda vez que tiver essa dúvida, você volta na formulação de caso. Pega essa formulação de caso, dá uma olhadinha, lembra quais são as metas desse paciente, o que já foi trabalhado, o que precisa ser reforçado, o que ainda precisa trabalhar com esse paciente, quais são os problemas que ele listou. Então, a formulação de caso, ela vai servir realmente como esse guia para a gente pensar, peraí, para onde que eu vou agora? Quais tipos de intervenções seriam interessantes? Quem vai te dar a base disso é a formulação de caso. Então, toda vez que tiver dúvida, pega a formulação de caso, anota isso aí no seu caderninho. Então, que é uma definição da formulação de caso? Ela é definida como um processo no qual terapeuta e cliente participam ativamente. Ou seja, não é só você criando as hipóteses ali, registrando quais são os pensamentos diante de tais situações, quais emoções foram mais ativadas. A gente precisa ir compartilhando isso com o paciente também. Até mesmo para saber se o que a gente está entendendo é de fato o que o paciente está querendo passar para a gente, é de fato o que é a realidade do paciente. E visando primeiro descrever, então a primeira parte da formulação de caso é descritiva mesmo, e depois explicativa, para explicar as dificuldades apresentadas. Depois dessa parte explicativa, a gente ainda tem aquela parte transversal, que é para justamente entender qual a conexão disso com determinados eventos do passado, da história de vida. Quando a formulação ela é feita é, quando ela é feita colaborativamente, os pacientes tendem a refletir de maneira crítica, auxiliando no processo, apontando possíveis falhas e mais motivados a seguir no tratamento. Então, sabe aquela forma de apresentar, olha, diante da situação, então foram tais pensamentos que surgiram para você nessa situação? Aí o paciente pode falar, ah, sim, foi isso mesmo. Um exemplo, na primeira sessão, o paciente já pode soltar assim para você, ah, eu estou procurando um acompanhamento porque direto eu tenho reuniões com a diretoria na minha empresa e frequentemente chega na reunião, eu começo a gaguejar, eu esqueço o que eu tinha que apresentar, eu não faço uma apresentação boa, e aí eu sinto que realmente eu não sou capaz de fazer aquilo ali, eu sinto que eu sou um fracasso. Olha só, o paciente falou, eu sinto que eu sou um fracasso, mas ele está te definindo um pensamento automático. Eu sou um fracasso, eu não dou conta de fazer isso. E aí isso já é elemento da primeira sessão para a formulação do caso. Então, é realmente, desde aquele primeiro momento, a gente tem que ir escrevendo, não durante a sessão, lógico, assim que você terminar, você já vai escrevendo na formulação de caso. Claro que, durante a sessão, pode digitar palavras, frases centrais ali, e aí depois, assim que acabar, tenta já ter uns 10 minutinhos ali para você escrever um pouco na formulação de caso, porque vai estar tudo fresco na sua mente, e aí para você é mais fácil separar o que era ali de emoção, de sentimento, do que era de pensamento, e você já começa a desenvolver a formulação de caso. E sempre, durante as sessões, quando estiverem tocando nesses assuntos, perguntar para o paciente se é isso mesmo. Então, alguns pontos essenciais da conceitualização cognitiva. Primeiro, fator diagnóstico e sintomas. Então, na primeira sessão e nas sessões de avaliação ali, a gente já vai levantar quais são os sintomas que o paciente tem, quais características em relação aos transtornos, se há sintomas que encaixam ali no eixo 1, no eixo 2, qual transtorno que pode estar relacionado, se já tem algum diagnóstico. Isso é extremamente importante de ter na conceitualização cognitiva, que é o que vai guiar o tratamento, né? A gente entender se a gente está tratando de uma depressão, de uma ansiedade, ou seja o que for, de uma transtorno de personalidade histriônica e por aí vai. Também levar em conta as contribuições das experiências da infância e outras influências do desenvolvimento. Então, por isso que a TCC ela trabalha com problemas do presente, mas lembra que a gente sempre fala que ela trabalha também com... Tá gravando? Tá gravando. Lembra que a gente sempre fala que ela também faz uma retomada de história de vida? É por isso. Então, não adianta as pessoas falarem, ah, que a TCC só foca no agora, mas tem coisas da minha história de vida que eu preciso trabalhar. A TCC trabalha isso também. É uma visão distorcida, às vezes, de algumas pessoas, e é bom, inclusive, ver se o paciente chega com essa distorção ou não. Avaliar também questões situacionais, interpessoais. O que trouxe o paciente agora para o acompanhamento? O que tem acontecido recentemente na vida dele, que ele vê como problema, como uma queixa?
Os fatores biológicos, genéticos e médicos, então é importante a gente entender isso, quais medicações que são utilizadas, quais, se tem alguma outra doença, quais outros fatores ali que podem ser importantes para a gente coletar e já colocar na formulação. Quinto ponto ali, os pontos fortes e qualidades do paciente, que vai ser o que a gente vai usar, assim, como nosso ponto de apoio, ponto motivador, para a gente conseguir desenvolver esse tratamento. Os padrões típicos de pensamentos automáticos, emoções e comportamentos, então aquela parte que a gente realmente coloca diante da situação, quais pensamentos surgiram, quais emoções, quais comportamentos, e obviamente as crenças também vão aparecer aí na formulação de caso. E aí, em cima disso, que a gente vai planejar o tratamento, que a gente vai planejar cada sessão, do que precisa ser trabalhado naquela sessão em específico. Na hora de ir passar uma tarefa de casa, a gente tem que sempre lembrar de considerar os pontos fortes e qualidades do paciente, para usar isso a nosso favor para ter maior adesão também nas tarefas. E aí eu coloquei aqui um mapa e até um pininho aqui de localização, porque a formulação de caso é isso, gente, é como um mapa, para eu saber onde que eu estou, onde que eu já fui, para onde que eu vou, qual caminho eu posso seguir, quais caminhos, que às vezes tem mais de um caminho, qual que eu vou escolher, que eu acredito que é o mais importante agora, em conjunto com o paciente, inclusive. Então, por isso que nas sessões a gente sempre pergunta quais problemas você gostaria de trabalhar hoje. E aí ver com o paciente se esses problemas encaixam na pauta ou se vai ser necessário ele talvez priorizar os mais importantes, mais urgentes, se forem muitos. Então, a formulação de caso ela vai ajudar nisso, a dar esse norte para a gente, é o mapa, é o que vai guiar, de fato, o tratamento. Então, resumindo, envolve o empirismo colaborativo, então o paciente ele em conjunto com o terapeuta para entender e explicar os problemas, o que está acontecendo. Então, o paciente ele tem esse papel ativo também em descobrir o que está relacionado, o que pode ajudar. Já tive vários pacientes que o próprio paciente durante a sessão propôs alguma tarefa. Nossa, eu acho que durante essa semana seria legal eu fazer tal coisa como tarefa de casa. Eu acho isso sensacional, ele participando ali ativamente do tratamento, e isso costuma dar um efeito assim maravilhoso. Alguns exemplos que eu lembro de tarefas que o próprio paciente já deu, retomar a atividade física que fazia no passado, tipo dança, mas esse paciente específico falou sobre uma questão de um tipo de luta, que mais que já surgiu? Voltar a escrever como se fosse um diário. E aí aquilo até me senti conectada também, que foi uma tarefa que eu fiz para mim e que me fez muito bem também. Então, tá vendo? São coisas que a gente não vai achar no livro ali falando passe essa tarefa de casa, é daquele paciente. E isso vem do empirismo colaborativo. E de incluir os pontos fortes do paciente também durante o processo e iniciar logo na avaliação, o primeiro contato. A gente já começa a escrever várias coisas na formulação, porque é nesse momento que a gente tem que ter uma formulação inicial para depois da avaliação já ter um plano de tratamento geral que pode ser revisto, como a gente viu no outro vídeo. Então, o que são alguns pontos aqui que ajudam na formulação de caso no dia a dia com o paciente? Realizar psicoeducação sobre o modelo cognitivo, porque você vai explicar para ele aquela parte básica mesmo do modelo cognitivo, e isso já vai ajudar o paciente a entender o que vocês vão fazer, por que é tão importante a gente falar dos pensamentos, dos comportamentos, das emoções, realizar a psicoeducação das emoções, porque nesse passo quando você realiza a psicoeducação sobre as emoções, pergunta ali, você sabe para que serve o medo, a tristeza? Não sei, o medo é isso, a tristeza é aquilo. Quais situações marcantes na sua vida você lembra que você sentiu essa emoção? Na hora que o paciente trouxe isso, você vai usar a emoção de norte para puxar eventos na história de vida significativos, tanto recentes quanto do passado, e aí, a partir dali você já vai tentar buscar quais eram os pensamentos relacionados, quais eram as crenças intermediárias, as crenças nucleares. Então, essa psicoeducação sobre as emoções pode trazer muito conteúdo para a formulação de caso. Incluir na formulação os impasses terapêuticos, como problemas na aliança terapêutica e falta de adesão na tarefa de casa. Por quê? Vamos pensar o seguinte, se esse paciente não está aderindo, alguma coisa ali está acontecendo. Pode ser que exista alguma crença, tem algumas distorções ali relacionadas. O que está provocando esse problema na aliança terapêutica, na adesão de tarefas? Será que se vocês conversarem sobre isso, vai perceber que há ali por trás um perfeccionismo, junto com uma procrastinação?
Ou será que já é uma dificuldade que o paciente tem em cumprir tarefas? Às vezes é um paciente que tem muita preocupação com a opinião do outro, e aí fica preocupado, inclusive, com a opinião do terapeuta, isso pode acabar travando o paciente, ou fazendo com que a realização das tarefas seja de uma forma diferente. Então, é sempre entender o que está acontecendo ali que está provocando esse impasse terapêutico. Isso vai trazer algo da história de vida também, vai trazer algo das distorções, de crenças. Às vezes é um paciente que tem dificuldade em confiar, então por isso isso pode estar causando um impasse terapêutico. É necessário falar sobre isso também. Isso tudo tem que aparecer na formulação de caso. E sempre revisar com o paciente para ver se é isso mesmo, se a sua linha de pensamento condiz com o que ele pensa e sente também. E trabalhar as habilidades terapêuticas para que o paciente vá criando essa habilidade também, de fazer essas conexões, de entender, olha, qual o pensamento que surgiu, olha, acabei de perceber uma regra, uma crença intermediária. Não necessariamente o paciente vai usar esses termos em si, mas ele vai te trazer isso, olha, descobri tal coisa, percebi que eu sempre faço, penso assim, assado por causa disso. Eu tenho essa regra tal. Isso é interessante de ficar atento também. Então, a gente avalia no nível descritivo, que é quando está realmente ali explanando sobre os problemas, sobre emoções, pensamentos. No nível transversal, que a gente já começa a entender um pouquinho das conexões. E no nível longitudinal, que a gente já vai pegar essas conexões ao longo da vida, para tentar entender melhor sobre as crenças. Então, para desenvolver uma conceitualização refinada e altamente funcional, os terapeutas precisam realizar uma avaliação detalhada. A avaliação é muito importante. Desenvolver uma análise seccional dos elementos cognitivo-comportamentais das situações estressoras típicas na vida atual do paciente. Ou seja, realmente analisar o que são as questões cognitivas, comportamentais relacionadas com o que trouxe o paciente atualmente ou sobre quais queixas, quais problemas esse paciente enfrenta. Tenho que realmente entender quais são todos os elementos desses problemas. Considerar as influências longitudinais, questão da história de vida, do desenvolvimento, nas crenças nucleares e nas estratégias comportamentais habituais do paciente, formular uma hipótese de trabalho, elaborar um plano de tratamento que direcione as técnicas eficazes da TCC para os problemas-chave e pontos fortes do paciente. Então, o plano de tratamento geral, a gente vai pegar ele de base de onde? Daqui, da formulação de caso. A gente vai entender quais são os problemas-chave, e aí, para cada problema-chave, a gente já vai conseguir imaginar, olha, tais técnicas dá para usar aqui, tais estratégias aqui, a gente já vai começar a ter uma ideia de quais são as crenças, e ao longo do tratamento a gente vai revendo isso sempre. Então, algumas coisas que são importantes de serem consideradas na formulação de caso e que nem sempre elas aparecem. Aparecem assim, geralmente quando as pessoas estão ali tentando fazer no dia a dia, percebe que tem um impasse, às vezes está faltando isso aqui, ó. Fatores precipitantes. O que é isso? São aqueles relacionados aos gatilhos ou estressores do cotidiano que ativam o padrão do paciente e resultam nas dificuldades apresentadas por ele quando chega para tratamento. Também se referem às condições antecedentes que coincidem com o início dos sintomas, incidentes críticos. Isso é extremamente importante até para ajudar o paciente a se preparar se for acontecer algo parecido de novo no futuro, para ele entender quais são esses gatilhos e já tentar se preparar um pouco para isso, ou até refletir sobre isso. A gente tem que identificar quais são esses gatilhos para aqueles problemas. Algumas estratégias, algumas perguntinhas que você pode se fazer para identificar os fatores precipitantes. Desde quando o paciente está funcionando dessa forma e apresentando esses problemas? Algum fator coincide com o início desse quadro atual? Quais fatores ou situações do dia a dia ativam o funcionamento do paciente? Quando ativado, os sintomas apresentam sempre a mesma intensidade? Existe algum aspecto do contexto que interfere na intensidade do sintoma? Algum aspecto do contexto ameniza ou intensifica o sintoma? Isso vai te ajudar muito a identificar ali na prática quais são os fatores precipitantes. E os fatores perpetuadores, também chamados de fatores de manutenção, englobam todos os fatores que contribuem para que o padrão de funcionamento do paciente seja reforçado e mantido, incluindo aspectos do próprio paciente,
como, por exemplo, déficit nas habilidades sociais, viés negativo no processamento das informações, ou aspectos do ambiente ou contexto no qual ele está inserido, como ambiente de trabalho hostil, conviver com pessoas excessivamente críticas. Aqui, ó, um exemplo desse ciclo de manutenção. Uma pessoa que tem uma visão negativa de si. Eu sou incompetente, eu sou incapaz. E está ali convivendo com pessoas que são extremamente críticas. Então, houve críticas constantemente de que não está bom o suficiente, que não foi legal, de que poderia ter feito melhor. Isso vai ter qual efeito? Uma aparente confirmação da crença de ser incompetente. Isso vai reforçar a visão negativa de si. E aí vamos supor que essa pessoa tem ali como crença intermediária, como regra, que é terrível falhar. Então, aí volta que a gente citou até aquele exemplo anterior. Se eu tiver algo que é muito difícil para ser realizado, é melhor eu nem tentar, é melhor eu desistir. Porque eu vou falhar, e falhar é terrível. E aí, tendo pessoas extremamente críticas ali o tempo inteiro, vão me fazer sentir cada vez mais que eu sou incompetente, que eu sou incapaz. Então, isso tudo tá sempre junto. A gente tem que entender se tem esses fatores que estão mantendo a crença, mantendo as regras desse paciente. E se tiver, a partir disso, a gente pensar em como lidar com esses fatores. Então, pergunte-se para te ajudar a identificar quais aspectos do próprio padrão de funcionamento do paciente contribuem para a manutenção de suas dificuldades, quais aspectos do ambiente, contexto social e cultural no qual o paciente está inserido contribuem para a manutenção de suas dificuldades. Então, ciclos de manutenção, essa imagem é desse livro, ciclos de manutenção em terapia cognitivo-comportamental, formulação de caso, plano de tratamento, intervenções específicas. Esse livro ele é muito bom também. E é importante a gente antecipar obstáculos já na formulação de caso, para a gente já imaginar o que pode aparecer de obstáculo durante o tratamento. Então, existem aspectos do próprio funcionamento do paciente que podem se tornar obstáculos ao tratamento? Quais? Existem aspectos do ambiente e o contexto sociocultural do paciente que podem se tornar obstáculos no tratamento? Quais? Existe algo no próprio funcionamento do terapeuta que pode se tornar obstáculo na condição desse caso? O quê? Então, já imaginar o que ele poderia ser um obstáculo, poderia ser uma pedra no caminho, para você já começar a incluir isso nas intervenções também. E é extremamente importante listar as metas terapêuticas na formulação de caso. Isso vai te ajudar tanto nas metas terapêuticas gerais, para o tratamento todo, quanto para as metas terapêuticas específicas por sessão. Então, o que você pretende alcançar com esse paciente? Onde você quer chegar? Toda vez que tiver dúvida, não sei o que fazer na próxima sessão, não sei como estruturar a próxima sessão, não sei se eu estou no caminho certo, volta na formulação e se pergunta isso. O que você pretende alcançar? Onde você quer chegar? Quais são suas metas terapêuticas no que se refere à redução de sintomas e funcionalidade? Quais são suas metas terapêuticas no que se refere à mudança de padrões e aquisição de habilidades? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Na verdade, eu vou compartilhar aqui mais um arquivo, um exemplo de formulação de caso. Tem vários modelos, vocês podem usar o que vocês se adaptarem melhor. Vou mostrar esse exemplo aqui para vocês. Ó. Então, tem ali espaço para diagnóstico de sintomas, perdas e estressores, atividades significativas, questões situacionais, fatores biológicos, genéticos e médicos, pontos fortes e qualidades, lista de problemas, metas do tratamento. A gente sempre transforma a lista de problemas em uma lista de metas. Questões da infância, adolescência, vida adulta ou terceira idade, que são importantes de serem considerados. Fatores precipitantes, os perpetuadores. Os eventos marcantes, já considerando pensamentos, emoções, reações, comportamentos e consequências. Crenças centrais, crenças intermediárias, estratégias compensatórias, hipótese de trabalho, plano de tratamento, estratégias adaptativas que o paciente já tem e quais obstáculos ali são enfrentados. Então, isso aqui eu acho que já ajuda bastante para vocês no dia a dia. Vou compartilhar com vocês uma parte de uma formulação de caso aqui. Então, olha só para vocês verem. Dados relevantes aqui da infância. Pai agressivo com a mãe, que havia falecido quando o paciente era criança. Teve uma madrasta, porém o vínculo era fraco. Familiares rígidos, submissos às ordens dos familiares. Tinha ali uma crença central de desvalor
E as posições condicionais, regras, crenças, as crenças intermediárias eram: se eu cuidar muito das pessoas, terei algum valor. Então, olha como é que as crenças intermediárias variam muito de paciente para paciente. Para essa pessoa, ela entendia que se ela cuidasse muito das outras pessoas, isso mostrava que ela tinha algum valor. Se eu pedir ajuda para alguém, sou um fardo. Minha dor indica que estou me dedicando ao máximo. Então, quando eu sentia dor pelo excesso ali, achava que isso era bom, porque essa dor está me indicando que eu estou me dedicando ao máximo. Se eu me dedicar muito, me sairei bem. É terrível ser ignorada, é insuportável ser ignorada, não ter valor para aquelas pessoas. É terrível escutar coisas negativas sobre si, como se fosse algo realmente insuportável. E a estratégia compensatória, se dedicar com extremo em tudo que faz, cuidar de todos, mesmo que esteja se sacrificando. E aqui alguns exemplos de situações que e aqui alguns exemplos de situações, pensamentos, emoções que surgiram e os comportamentos, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, aqui, ó, em suposições, em crenças intermediárias, costuma surgir muita dúvida. Para a gente achar as posições condicionais, é o mais fácil de achar primeiro, que vai estar sempre no formato de si, geralmente. E ela não me falou claramente se eu cuidar muito das pessoas teria algum valor. Durante o relato, a gente vai percebendo, a gente vai indagando para descobrir com o paciente se de fato é isso. Se o paciente sente que vai ter algum valor se fizer isso, tá bom? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês com esse exemplo. Então, eu espero que esse conteúdo sobre formulação de caso tenha ajudado vocês a colocarem isso em prática de uma forma mais leve, sem imaginar que é um bicho de sete cabeças. Usem as perguntinhas, o PDF está sendo enviado para vocês também. Então, use essas perguntinhas para te ajudar a entender qual caminho eu quero seguir, o que está faltando aqui na formulação de caso. E lembrem-se que, na verdade, o que a gente quer é ajudar o paciente a conseguir ter uma vida mais leve. O nosso foco é sempre no paciente. Depois, quando acabar a sessão, tenta rever essa questão para se eu estou no caminho certo ou não. Se eu pudesse fazer essa sessão de novo, o que, que eu faria de diferente? Para você conseguir fazer o tratamento da forma mais leve possível, tá bom? Não esqueçam de curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal, comentem aí o que mais vocês querem ver, o que vocês acharam desse vídeo de hoje e fiquem atentos que vem novidade por aí, a gente vai ter o lançamento do curso, que eu vou trazer isso tudo de uma forma prática com casos também para vocês, tá bom? Um beijo, até mais, Psis!